Então, eu sou Alessandra Celita, assistente social da Escola de Talentos. A gente está aqui em mais um momento do assessoramento. A palestra faz parte, né, da nossa proposta de assessoramento, que compõe aulas, palestras e mentorias, onde a gente pode, cada um já teve, né, alguns ainda terão, onde a gente mescla, né, aquilo que é mais geral, mais amplo para todo mundo, com aquele olhar específico para a instituição. Se não fosse virtual, nós não teríamos hoje a palestra. Aí a gente preferiu, apesar de querer que fosse, né, presencial, e está tudo planejado para ser presencial, mas a gente preferiu não adiar mais e fazer virtualmente, né, que eu tenho certeza que também vai ser maravilhoso. Então, terminando a minha apresentação, eu vou passar a palavra ao Jaime, que vai se apresentar. Jaime, que acho que quase todo mundo aqui já deve conhecer, se não conhece, vai conhecer agora, né? Então, eu vou passar a palavra para ele, para se apresentar e já emendar aí no nosso tema de hoje, que é o marco regulatório. Meu nome é Jaime Paulino, sou assistente social, servidor da Prefeitura do Rio de Janeiro há um pouco mais de 20 anos, e nos últimos 10 anos eu estou dedicado à questão do financiamento da política pública de assistência social, comandando uma equipe, né, coordenando, estando junto com uma equipe de outros servidores e colaboradores no que a gente chama aqui de captação de recursos, entendendo captação como não somente buscar recursos novos, mas como fazer fluir os recursos públicos que já estão definidos para o financiamento da política de assistência social. E há algum tempo, né, no iniciozinho, a Celita e a Adolfo me convidavam para falar de captação de recursos, mas nos últimos tempos me fizeram esse desafio de falar sobre o marco regulatório. Então, já queria, inclusive, deixar aqui claro que eu não sou especialista em marco regulatório, né? Eu sou alguém que estuda o marco regulatório como uma atividade paralela do meu trabalho, mas, como Adolfo bem disse, a cada momento que a gente conversa um pouquinho do marco regulatório, a gente sempre tem algo para dar e muito para receber. Então, acho que tem alguma coisa que a gente pode contribuir para a reflexão de vocês, como com certeza a reflexão de vocês vai ajudar nesse meu estudo sobre o marco regulatório. Em alguns momentos, eu vou ficar assim meio de lado, porque eu estou usando aqui, eu uso normalmente 3 telas. E então, é essa que eu estou olhando para vocês, é que tem a câmera, e à minha esquerda eu tenho as demais telas. Esse convite, desafio que a Celita e o Adolfo sempre me fazem, tem me feito nos últimos anos, a gente discorrer um pouquinho sobre o marco regulatório das organizações da sociedade civil. Né? Um novo arcabouço, embora ele seja de 2014, né, já vai estar quase fazendo 10 anos, ano que vem faz 10 anos, ele ainda, na minha concepção, ele ainda é um tanto novo. Os municípios tiveram até 2016 para começar a implantação, não foi em 2014, e esta implantação ela ainda acontece a passos relativamente lentos. Alguns avanços já aconteceram, mas eu espero que durante a nossa conversa aqui algumas entraves ainda acontecem, e eu acho que é super importante todo mundo ter o conhecimento, porque em cima do conhecimento a gente consegue superar esses entraves. Primeira questão para a gente falar sobre o marco regulatório, é necessário que a gente tenha perceba uma abordagem sobre as relações que se estabelecem, né, na execução das ações, principalmente ações públicas. E aí eu falo de ações públicas, não necessariamente aquelas ações que são desenvolvidas pelo poder público. Uma OSC ela tem uma função complementar, via de regra, complementar às ações públicas desenvolvidas através de organizações não governamentais ou da sociedade civil, que têm um caráter privado, mas têm uma finalidade que ela é pública. Até antes do marco regulatório, a gente tinha uma relação estabelecida entre a administração pública e as OSCs, realizada através de convênios, né? Essas relações, inclusive, com várias lacunas, e essas lacunas
elas eram cumpridas, de certa forma, considerando alguns dispositivos da Lei 8666, né, que foi modificada, né, recentemente pela 14133, e essa adaptação de uma relação com entidades normalmente privadas de interesse privado, ela nem sempre ela é favorável quando a gente faz essa relação com a atividade pública. Então, entre a administração pública e a empresa, a relação era e continua sendo de contrato, só teve alteração da lei, uma melhoria da 866 e das subsequentes, através da 14133, a famosa, conhecidíssima lei das licitações. Entre a administração pública e a administração pública, os convênios, e aí eu destaco aqui uma normativa bastante utilizada por todos os entes federais, né? O ente federal, todos os ministérios e órgãos federais com estados e municípios, que é a Portaria Interministerial 424, e especificamente no campo da assistência social, que é o meu campo, a Portaria 580, que é uma portaria um tanto mais recente. Dentro ainda da discussão das transferências de recursos entre entes públicos, as transferências obrigatórias são disciplinadas pela Portaria 113, que vem definindo o formato de repasse, a organização através de blocos de financiamento e outras questões mais. O nosso campo, né, que é da relação entre administração pública e OSC, até antes do marco regulatório, também era o convênio, com todas essas dificuldades da adaptação da Lei 8666 e algumas outras identificações, sem um padrão definido, com muita insegurança jurídica, as regras aplicadas para empresas eram as mesmas regras aplicadas para entidades da sociedade civil. Então, era a legislação, o arcabouço legal nesse momento, impunha às organizações da sociedade civil regras que elas, muitas das vezes, não tinham condição de estar cumprindo por não serem empresas. Diante desse cenário, né, e destacando aí a insegurança jurídica e institucional, todo o movimento para a construção do marco regulatório, que foi um movimento realmente, com organizações da sociedade civil, com organizações governamentais, legislativo, judiciário, um grande envolvimento de atores, buscava uma agenda normativa para combater a insegurança jurídica, né? Adaptação da lei de contratos para uma questão relacionada e convênios relacionados à relação com OSCs, as interpretações muito subjetivas, dependendo muito do analista, analogias indevidas, muito mais ênfase no controle financeiro do que no controle de resultados, e o que a gente chama de estoque de prestação de contas, e dessa vez, em outras vezes, tinham muitas pessoas de outras cidades. Eu estou vendo muitas instituições que estão aqui sediadas no Rio de Janeiro hoje, nesse encontro, e que algumas têm, ou já tiveram, ou terão relação com o município. E aí elas sabem do que significa esse estoque de prestação de contas, porque muitas das vezes as prestações de contas, tanto para serem encaminhadas ao serviço público, mas, sobretudo, quando chegam aqui no município, às vezes levam muitos anos para poderem serem analisadas e depois serem requisitadas das instituições eventuais modificações e alterações. A insegurança institucional, sem uma definição de como padronizar, sistematizar os dados, nenhum enfoque na capacitação. Você tem um edital, apresenta uma proposta, vai para a disputa sem muito suporte, planejamento suficiente, dificuldade da adaptação das normas, às normas e ao sistema. O marco regulatório, então, é uma agenda política ampla,
que objetiva aperfeiçoar o ambiente jurídico e institucional relacionado às OSCs e suas relações com o Estado. No município do Rio, nacionalmente, é a Lei Federal 13.019 de 2014, que define esta relação de ente público com a entidade da sociedade civil, em que ambas têm um interesse comum, uma reciprocidade de interesses que se define pela finalidade pública, né? Intervir sobre políticas ou sobre ações de interesse público. A lei ela diz que os estados e municípios precisavam fazer suas regulamentações. E no Rio de Janeiro é o decreto 42.696, de dezembro de 2016, que trata as questões do marco regulatório, adaptando as características da cidade do Rio de Janeiro, e assim como o Rio, todas as cidades precisam ter esse decreto, assim como os estados. Esta questão, inclusive, de considerar as especificidades é uma faca de dois gumes. Por um lado, pensar numa lei num país de dimensões continentais e que funcionaria da mesma forma do Oiapoque ao Chuí é complicado. É necessário considerar as realidades regionais. Entretanto, também corre o risco de haver interpretações que podem ser, de certa forma, equivocadas. Então, o próprio decreto do Rio de Janeiro tem alguns itens em que ele se contrapõe ao marco regulatório. Enquanto o marco regulatório visa facilitar, simplificar as relações entre o poder público e as organizações da sociedade civil, o decreto ele tem alguns dispositivos que acabam amarrando um pouquinho mais, esse é um problema que precisa ser debatido. Então, no ponto específico que a gente trata, que é a relação entre a administração pública e as OSCs, ao invés de convênios que passa a ficar exclusivamente para a relação entre entes públicos, são criados 3 modelos de formatação dessa relação, né, formalização dessa relação, que são os termos de colaboração, o termo de fomento, o acordo de cooperação, né, sendo os 2 primeiros relacionados a transferências de recursos, e o acordo de cooperação quando não há transferência de recursos, mas que define responsabilidades, regras, prazos, tudo entre esses entes. E, como falado, o Decreto Rio, que regulamenta aqui na cidade do Rio de Janeiro. Os termos de colaboração e fomento são aqueles que substituem os convênios, como eu falei, tem transferência de recursos e eles substituem os convênios que se estabeleciam entre entes públicos e sociedade civil, e o acordo de cooperação ele traz um novo elemento para quando existe uma execução de uma ação pública sem transferência de recursos federais, mas que exige a relação entre os entes. E aqui um exemplo que eu uso muito, que deveria acontecer e não acontece, é, por exemplo, a execução de serviços de convivência e fortalecimento de vínculos. Ele é um serviço que não é privativo do poder público, ele pode ser executado tanto do poder público quanto pelas organizações da sociedade civil. Inclusive, hoje, no Conselho de Assistência, talvez o maior número de inscrições que tenha no Conselho seja do serviço de convivência, mas é a execução de uma função que ela é de uma política pública. E a legislação do serviço de convivência determina que a relação do serviço de convivência da OSC, ou melhor, que todo serviço de convivência ele tem que ser referenciado ao CRAS, ele tem que ser acompanhado pela equipe técnica do CRAS e os usuários do serviço de convivência dessa organização da sociedade civil, dependendo da análise técnica, poderão ser incluídas no PAIF, ou seja, uma ação desenvolvida pela organização da sociedade civil com uma íntima relação com a unidade pública da assistência social, que é o CRAS no território, e que não existe um regramento de quais as responsabilidades de ambas as partes na execução do serviço.
o acordo de cooperação deveria ser estabelecido para todos os serviços de convivências, dizendo que cabe ao poder público tais e tais responsabilidades e cabe às entidades da sociedade civil tais e tais responsabilidades. No caso de não haver transferência de recursos, tem outras questões que necessitariam, e o acordo de cooperação ele seria importantíssimo ser estabelecido. Termo de fomento, termo de colaboração são os instrumentos de parceria entre OSC e serviço público para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco. O serviço de convivência, que foi o exemplo que eu utilizei aqui, se a entidade tem por finalidade exercer o serviço de convivência e ela é uma ação socioassistencial tipificada nacionalmente, o interesse na execução ele de ambos os atores, poder público e entidades, porque o interesse é o mesmo, é o interesse público. Já os... quer dizer, perdão, e que envolvam transferência de recursos financeiros. O termo de fomento, o termo de colaboração, vou só inverter essa ordem aqui, é o famoso convênio que existia, em que o poder público lançava um edital, e nesse edital ele convocava as entidades para apresentarem propostas, e dentro dessas propostas desenvolverem determinado serviço. Mais comum na cidade do Rio de Janeiro, em relação aos termos de colaboração, é o que a gente chama de gestão integral, que é a cogestão das unidades de proteção básica e proteção especial de média complexidade, que são os CRAs e os CREAs, e os lotes, que são as unidades de acolhimento institucional. Então, era convênio, um regramento adaptado da legislação de contratos e com iniciativa privada, passa a ser termo de colaboração. O termo de fomento ele tem uma característica diferenciada. Ele é o reconhecimento de uma ação desenvolvida ou de uma demanda em determinado território, determinado local, que o poder público identifica que é uma ação que deve ser implementada, e aí parte do poder das entidades da sociedade civil para o governo, para o poder público, a solicitação de estabelecimento de uma relação através deste termo para a execução desta determinada ação. E aí eu destaco, na questão do termo de fomento, as iniciativas inovadoras que normalmente as entidades da sociedade civil vêm desenvolvendo. E como eu gosto muito de exemplos, a gente tem um exemplo que não existia ainda o marco regulatório, mas ele é muito apropriado, que é o Programa Família Acolhedora. O Programa Família Acolhedora ele é uma iniciativa que foi começada com a organização da sociedade civil, que a gente chamava normalmente de ONG, Organização Não Governamental. Eu não vou me lembrar a instituição, não lembro se foi a Mitra, foi uma instituição bastante antiga. Essa ação passou a ser financiada pelo município do Rio de Janeiro, foi um fomento que foi desenvolvido, embora não fosse o termo à época, e hoje se tornou uma política pública, inclusive nacionalmente tipificada. Essas inovações, via de regra, elas acontecem das iniciativas, das propostas inovadoras que surgem, muitas das vezes, através das organizações da sociedade civil. Então, eu acho que esses dois exemplos são os mais significativos. O termo de fomento não é muito utilizado no município do Rio de Janeiro, assim como o acordo de cooperação. O que a gente mais trabalha com termo de colaboração, que era aquele antigo convênio. Já discorri um pouco sobre isso. O termo de colaboração é uma iniciativa do poder público que solicita à sociedade civil a participação. O termo de fomento
é normalmente a sociedade civil que provoca o poder público para o desenvolvimento de determinada ação, e esses dois termos eles se caracterizam pela transferência de recursos financeiros, né, públicos do gestor público para as entidades da sociedade civil desenvolverem funções públicas. O acordo de cooperação pode surgir de ambos os lados, mas esses não envolvem transferências de recursos. A lógica processual e as principais fases, né, ou as principais fases desse processo de celebração de termos ou acordo, ela passa pelo planejamento da gestão administrativa, pela seleção e celebração, e aqui cabe destacar que, embora uma iniciativa da sociedade civil para um fomento possa sair de uma entidade da sociedade, ser entendida pelo poder público como importante, haver recursos para sua execução, não necessariamente a entidade que apresentou a proposta será a executora. Sai da sociedade a iniciativa, o governo aporta o recurso, mas a legislação prevê a seleção pública, equitativa, e a celebração desses termos. Passa pela execução, o monitoramento e avaliação, lá na frente a gente vai falar um pouquinho mais, mas é algo que ganha uma ênfase muito maior. Se a ideia é aprofundar a qualidade da execução do serviço e não a prestação de contas financeiras, afinal, você não pode ter uma avaliação somente depois que o serviço foi executado. Então, o monitoramento e avaliação ele tem que acontecer durante a execução, e aí sim a prestação de contas ela finaliza o processo. O chamamento público obrigatório é para garantir justamente a equidade, são muitas entidades, o recurso é pequeno, o cobertor é pequeno, e aí para que as entidades possam ter condições de se qualificar para a execução de uma ação pública, é necessário que se garanta um chamamento público, mas ele tem que ser o mais transparente possível. Eu destaquei aqui que há hipóteses admitidas de dispensa e inexigibilidade, porque também outro elemento trazido pelo marco regulatório, além do foco no resultado e não necessariamente nas contas, ele também vem dizendo que a prioridade é o usuário. Então, por exemplo, onde pode ter dispensa e inexigibilidade? No processo seletivo para a cogestão de uma unidade de reinserção social, ou uma unidade de acolhimento, a prioridade é o acolhido, não é a relação, não é a OSC, não é o poder público. Então, podem e devem ser considerados, por exemplo, os vínculos estabelecidos. Vejamos, uma entidade de acolhimento que executa uma ação no bairro de Santa Teresa. Terminou o termo dele, a vigência do termo dele, faz-se um processo seletivo e aí uma entidade de... Eu estou falando só do centro do Rio de Janeiro, até porque, no caso de acolhimento, tem que priorizar o vínculo daquele usuário com o seu território e o território de sua família, é uma prioridade, mas aí esse novo chamamento, a entidade escolhida, ela é de Paquetá, da ilha de Paquetá, que está no primeiro local. Você transferir uma unidade de acolhimento do bairro de Santa Teresa para Paquetá, você está dificultando a relação e a aproximação com a família, você está rompendo vínculos que foram estabelecidos, né, por aquele usuário, com aquela instituição, ou mais do que isso, com aqueles profissionais. Então, existe o princípio, a possibilidade de dispensa, principalmente quando o processo seletivo vai prejudicar o usuário daquela ação. Mais ou menos, que eu discorria mais ou menos que está no quadro abaixo. O objetivo é da prestação de serviço assistencial regulamentado e a descontinuidade da oferta pela entidade apresentar danos mais gravosos à integridade do usuário, que deverá ser fundamentada por parecer técnico, é outra coisa.
quem define se vai ter dispensa e inexigibilidade não pode ser o gestor, tem que ser o técnico, porque o fundamento para a dispensa é técnico, ele não é... Porque quando é o gestor, corre o risco de ser um fundamento político. Uma outra inovação tá, parênteses, porque eu não sei se está aparecendo para vocês aí, lá na minha tela aqui está. Uma outra questão da dispensa e da inexigibilidade são as emendas parlamentares. Porque na emenda parlamentar, quando o parlamentar indica um recurso para uma entidade da sociedade civil, ele já diz qual entidade. Então, não existe o fundamento do processo seletivo ou do chamamento público para emendas parlamentares. Tá? Algumas inovações trazidas pela lei. Atuação em rede. A lei reconhece que a atuação em rede é legítima. Neste caso, uma única organização passa pelo processo seletivo e é selecionada, mas ela pode desenvolver sua atuação em parceria com outras entidades. O poder público faz a seleção, celebra com a entidade responsável, a relação vai ser com a entidade responsável, mas a entidade responsável vai informar a possibilidade de uma execução através de outras instituições, e aí isso possibilita, por exemplo, uma maior amplitude, né, uma maior capilaridade da oferta do serviço. Isso facilita a possibilidade de instituições iniciantes, né, pequenas, poderem contribuir com o trabalho, ainda que não tenham ainda essa sua expertise, ou que ainda precise de algum tempo para sua fundamentação. Assim como para a OSC celebrante, às vezes ele tem uma atuação num território como a cidade do Rio, que é muito grande, em que ela não tem braços em todas as partes da cidade. O GI, o lote que eu falei agora, o lote, perdão, ele o GI é por CAIs. Temos 10 CAIs. O lote é pela característica do usuário. Lote de criança adolescente, acolhimento criança-adolescente, lote de acolhimento de idoso, lote de acolhimento de adulto. Como as nossas unidades estão espalhadas pela cidade inteira, às vezes é difícil para uma OSC realizar essa execução de uma CAIS em outras CAIS sem estabelecer essas parcerias. E fica mais latente ainda quando é uma ação que não é a cogestão de equipamentos públicos. Exemplo, podemos ter um projeto, teremos, inclusive, um projeto através de uma emenda parlamentar que vai trabalhar a questão do incremento do programa de erradicação do trabalho infantil, do PET. Esse serviço vai acontecer em diversos territórios. A OSC que vencer esse processo seletivo provavelmente vai estabelecer essas parcerias e atuar em forma de rede na execução deste objeto. E aí eu vou dar mais uma acelerada, porque eu vou dar uma acelerada por conta da hora. Remuneração da equipe de trabalho, autorização expressa de remuneração e pagamento de equipe de trabalho com encargos sociais inclusos, a compreensão de que todos os custos, assim, quando uma entidade celebra um termo com o poder público, pela legislação anterior, se trabalhava muito que a entidade tinha que dar uma contrapartida para poder executar uma ação pública, inclusive em relação a profissionais, muitas das vezes. O marco regulatório vem deixando muito claro que, se é uma ação de interesse público e ela é desenvolvida por uma OSC, todas as ações que estão envolvidas na execução daquele serviço, eles devem ser financiados com os recursos para a execução dela, inclusive a remuneração da equipe de trabalho. Contrapartida facultativa, já comecei a falar.
a contrapartida era obrigatória na época dos convênios. Com o marco regulatório, a entidade coloca a contrapartida se ela tiver interesse de colocá-la. Aqui também reside um perigo. Reside o perigo de, nos editais, estar colocando a contrapartida como instrumento de avaliação e pontuação da entidade no processo, durante o processo seletivo. Isso não deve acontecer, né? Uma coisa é a entidade, quando a gente fala que é facultativo, a entidade oferece ou não. Se ela tiver como oferecer, maravilha. Se não tiver, ok. Se isso for um critério para a seleção da entidade, aí acaba com o princípio da equidade nesse processo seletivo. Prestação de contas simplificada, o foco é no resultado, não é necessariamente na prestação de contas, o que não significa dizer que não tem prestação de contas, tem. A identificação de um erro material, que a gente chama, ele não pode significar, ele não deve determinar a negativa da prestação de contas. Se há dolo, desvio, roubo, aí não, aí é outra coisa, aí é uma questão que ela chega a ser administrativa e jurídica, é outra questão. Mas se não há dolo, e é possível que as entidades desenvolvam determinadas ações que depois tenham dificuldade de apresentar todas as justificativas para a prestação de contas, aí a inovação é a criação, e isso é um ponto importantíssimo, porque no decreto municipal não trata de forma clara das ações compensatórias que estão previstas no artigo 72 do marco regulatório. Se ao término da vigência de um termo for identificado que há a necessidade de devolução de recursos, principalmente recursos executados, eu não estou nem falando tanto de saldo, mas eu fiz uma execução e perdi a nota. A gente sabe que, infelizmente, essas coisas podem acontecer. Se eu perdi a nota e não comprovei, eu vou ter que devolver o dinheiro. Com a ação compensatória, a entidade pode apresentar um plano de trabalho complementar e, ao invés de devolver os recursos que normalmente ela já utilizou para o poder público, ela vai usar esses recursos reaplicando no projeto. Então, esse artigo 72 é um artigo muito pouco discutido, até redundante essa fala, é pouquíssimo discutido. Né? Há 3 anos que eu venho falando de marco regulatório com o pessoal que é acompanhado nesse processo de capacitação da Escola de Talentos, e nesses 3 anos teve pandemia, teve pandemias, mas eu acho que até mais do que isso, é uma falta de interesse, principalmente do poder público, na discussão do artigo 72. Porque vejam, o que significa para a organização pública? Além de todo o processo de seleção, celebração, monitoramento, avaliação da prestação de contas, tudo que as pessoas que estão envolvidas com isso mais querem é que finalize e parta para outro, porque tem um grande volume. Com o advento das ações compensatórias, aquele mesmo objeto ele passa a ter que ter uma nova dinâmica de celebração, de avaliação desse plano de trabalho complementar, de novo monitoramento, de novo acompanhamento. Então, acaba sendo muito penoso para o poder público. Mas eu estou falando isso como um alerta para vocês. É a função do poder público fazer. Não é por ser penoso que não é para fazer e as entidades serem prejudicadas. Nós precisamos avançar na questão da implantação de metodologias para a aplicação do artigo 72 do marco regulatório das ações compensatórias. Eu trabalho aqui com captação de recursos, como eu falei para vocês, e, invariavelmente, 2 a 3 processos por semana chegam para a gente aqui para indicar a conta onde a entidade deve fazer a devolução dos saldos. E aí a gente fala de devolução de R$1.000, e eu já vi situação de devolução de centenas de milhares de reais. Se não houve dolo, não houve má-fé,
há a possibilidade da apresentação de um plano de ação complementar solicitado pela entidade e a aplicação do artigo 72 com as ações compensatórias. Monitoramento e avaliação, capacitação, remuneração dos dirigentes, também são 3 grandes elementos que estão sendo trazidos. Já até discorri um pouquinho do monitoramento, não dá para fazer a avaliação depois do término do objeto. O monitoramento tem que ser durante a execução. E o marco regulatório traz 2 instâncias, que é a comissão de monitoramento e a comissão de gestão. Essas 2 comissões têm a obrigação de identificar possíveis desvios entendido aqui não como desvio ilegal, mas você tem um projeto, tem algum tipo de inconsistência com a legislação ou com a finalidade conveniada, a finalidade que foi estabelecida através do termo, e durante o processo ele já indicar caminhos para poder retornar, né, para a ação, ou, se não for possível, se for mais interessante esse desvio, que seja feito um aditivo no plano de trabalho, né, e trazendo essas mudanças que vêm acontecendo e tornando elas parte do projeto. Inovações e capacitações. Não é mais, quer dizer, na prática vocês devem sentir isso, mas pela lei não é mais uma obrigação da entidade saber tudo. O que a usina, a escola desenvolve, ela desenvolve por uma responsabilidade estabelecida, inclusive, depois até Celita Adolfo me corrija se eu estiver errado, mas eles estão inscritos no conselho, como assessoramento e garantia de direitos, então desenvolve isso por uma obrigação e por uma missão institucional. Isso é bom, tem que acontecer, não só pela escola, como por outras entidades. Mas isso não desonera o município, o Estado e a União de proporcionarem capacitações para as entidades da sociedade civil. Não é mais dizer o seguinte: sociedade civil, pegue esse edital e se vire. Sociedade civil, temos o edital ou não temos o edital, mas temos que trabalhar esse processo de capacitação e aprendizagem para que possam ser desenvolvidas as melhores propostas, executado o melhor serviço e, no final das contas, termos os nossos usuários bem atendidos. Contudo, não existe setor, pessoas e verbas, via de regras, destinadas para fazer o processo de capacitação. Então, essa é mais uma inovação que foi implementada pelo marco regulatório, mas que, de fato, ela não foi implantada como uma ação pública. E a remuneração dos dirigentes. Era muito comum, né, na época anterior ao marco regulatório, dizer que os dirigentes não poderiam ser remunerados, mesmo se eles desenvolvessem ações, dirigentes da instituição, desenvolvessem ações dentro do objeto daquele projeto. Então, não é dizer o seguinte: eu sou um dirigente de remuneração, tenho um termo de colaboração com entidade, com o governo, e dentro do termo de colaboração, por eu ser dirigente da instituição, posso ser remunerado. Não é isso. Mas eu sou dirigente da instituição e, dentro do projeto, eu vou trabalhar na coordenação do projeto. Então, esse dirigente pode ser remunerado pelo projeto. Isso é uma inovação muito bem demarcada pelo marco regulatório também. Vou passar rapidinho, a gente está terminando. Conceitos, premissas, inovações. Essa apresentação foi passada por e-mail. Passei agora há poucos minutos antes de começar, mas está com a escola, e a escola tem toda liberdade para poder divulgar, passar à frente, né? E, de repente, alguém tiver alguma dúvida, posteriormente a gente poder trabalhar, mas alguns conceitos e premissas do marco regulatório que é importante gravar. Abrangência nacional, foge daquela questão de que cada cidade faz o seu convênio da forma que achar mais conveniente, há uma padronização nessa relação. Instrumentos jurídicos próprios, não vamos usar o convênio ou o contrato de outras leis,
Na verdade, no marco regulatório são os termos e o acordo que definem esse instrumento jurídico. Novas diretrizes e princípios, fundado na gestão pública democrática, na participação social e no fortalecimento da sociedade civil. A proposta da atuação em rede, que a gente falou um pouquinho anteriormente, e isso não só é bom para o objeto, mas é bom para o fortalecimento das próprias entidades, né? 1 mais 1 é sempre mais que 2, uma OSC com mais uma OSC é sempre mais do que 2 OSCs. É importante ter esse sentimento de trabalho em rede, chamamento público e obrigatório, garantindo transparência e democratização dos acessos aos recursos públicos dispostos, remuneração da equipe de trabalho com os cargos sociais inclusos muito bem definidos, remuneração de custos indiretos, né, com a manutenção e a estrutura do espaço. Na época do convênio, era muito comum determinados custos ficarem escondidos, não sei o termo mais apropriado, mas como o edital proibia determinados custos, mas sem eles a entidade não conseguia executar, ela fazia determinado, embutia, de certa forma, em alguns itens da planilha de execução dos serviços, e era uma coisa, e é tão importante, isso está claro com o marco regulatório, que isso era uma coisa que tanto a sociedade civil, óbvio, sabia, quanto a gestão também sabia, porque a gestão sabe, sempre soube, que não existe a possibilidade das entidades, algumas até têm com outros tipos de financiamento, mas algumas entidades, ou a grande maioria, ela não dispõe de recursos para poder contribuir com o financiamento daquela ação. Então, isso tem que ficar claro. Aí joga para a contrapartida facultativa, não é mais obrigatório. Monitoramento e avaliação, a gente discorreu também. A prestação de contas simplificada com foco no resultado. O nosso decreto de regulamentação ainda tem um foco muito grande nas peças financeiras, nas notas, nos relatórios, naquela questão toda, que, mais uma vez, volto a dizer, não significa que a entidade não tenha que se preocupar com a prestação de contas financeira, tem sim, mas o foco não é o financeiro, o foco é o resultado. O Conselho Nacional de Fomento e Colaboração também é outra ação trazida pelo marco regulatório, que não foi implementado, em nível nacional estava em implementação, e a recomendação é que estados e municípios também tivessem esse conselho. Então, todo esse regramento, todas as discussões, todas as inovações, os casos omissos, o ideal é que tivesse um conselho municipal, né, em cada cidade, né, um conselho municipal, composto por entes, por setores públicos e da sociedade civil, para que esse processo do marco, né, e da execução do serviço público com recursos públicos, através de entidades da sociedade civil, possa estar sendo trabalhado para não continuar sendo o que sempre foi, por enquanto ainda continua sendo, do poder público para a organização da sociedade civil. Nessa execução tem que ser do poder público com as organizações da sociedade civil. A discussão da capacitação continuada, a manifestação de interesse social, comunicação pública, né, a maior divulgação possível, o controle dos resultados, a simplificação do plano de trabalho, a revogação de regulamento de compras e controle de resultados, como eu disse, muito focado nas legislações destinadas à iniciativa privada, harmonia com políticas setoriais, né, esse serviço executado pelas organizações da sociedade civil, via de regra, tem uma interface muito grande com outras políticas, é muito maior na assistência social, mas ela também precisa se desenvolver através de outras políticas, descriminalização dos gestores e das OSCs, né? As OSCs não são aproveitadoras, os gestores não são pessoas interesseiras, sabemos que existe isso em qualquer lugar, mas
existia um processo que era de muita criminalização. Quem estabeleceu relação com esse município há alguns anos, antes do marco regulatório, sabe muito bem disso. Hoje ainda tem alguns resquícios. Às vezes a entidade ela é inquirida, ela não é solicitada, não é perguntada, não é, ela é inquirida, nem cobrada, a cobrança faz parte. Mas ela, normalmente, muitas das vezes, é inquirida, né, como se fosse um inquérito policialesco, né, e não como um parceiro. Você não trata um parceiro de forma policialesca. As ações compensatórias, né, o passivo da prestação de contas, também discorremos um pouquinho, a remuneração dos dirigentes, as fases da lei, isso é um esqueminha muito utilizado, né, de como que se operacionaliza em cada fase, cada ação desse processo do marco regulatório, como minha área é o SUAS, né, esse quadrinho elaborado, né, da possibilidade de criação de padrão nacional para as parcerias do SUAS. O marco regulatório não é só para o SUAS, mas a grande parte se desenvolve nas atividades da assistência social. Então, a possibilidade de criação de um padrão nacional para as parcerias do SUAS, a gente levou muito tempo, e dentro da assistência isso é muito comum, por muito tempo, cada cidade do país tinha um nome específico para a sua atividade desenvolvida. A gente aqui, no Rio de Janeiro, então falando do CRAS, por exemplo, especificamente, a gente chamava aqui de SEMASE. Aí, em São Gonçalo, chamava de outro nome. Lá em Areal, de outro nome. Lá em Manaus, de outro nome. Com o aperfeiçoamento da política, a gente vê que é um sistema único e que esse sistema único impõe a necessidade de unidades padronizadas, CRAS em qualquer lugar do país. Da mesma forma, quando vem o marco regulatório falando que para as OSCs também tem que ter um padrão nacional, coaduna com esse princípio do SUAS. Então, as relações estabelecidas em todo o território nacional pelo SUAS são estabelecidas através de termos de colaboração, termos de fomento e acordos de cooperação. O advento da segurança jurídica, e aí as OSCs precisam ter essa clareza de que não estão fazendo um favor. Aqui também vai um outro parêntese. Eu sou oriundo de OSC, eu comecei a minha vida profissional aos 18 anos como educador social para a população em situação de rua, na São Martinho. Naquela época, lá na década de 90, as OSCs estavam passando por ONGs, estavam passando por um processo de institucionalização muito forte. Eram movimentos sociais que diziam assim: poder público está fazendo de forma errada, a gente pode fazer de uma forma diferente. No final da década de 80, 90, essas organizações passaram a se institucionalizar e passaram a ofertar serviços, mas ainda tinha uma pegada muito grande dos movimentos sociais. Inclusive, tinha uma segurança financeira muito grande, via de regra financiada com recursos externos, muitos recursos europeus. Com esse processo de institucionalização, as OSCs cada vez mais perderam a sua capacidade de serem movimentos sociais no sentido de cobrança, no sentido de posicionamento político. Com a diminuição e o enfraquecimento do financiamento externo, as entidades começaram a ficar muito dependentes do poder público para se manterem. E a dependência pode causar, e via de regra causa, subordinação. Com uma legislação cerceadora, é muito comum que se mantenha esse tipo de relação. O poder público compra o serviço, manda a OSC que precisa disso para se manter e tem o papel submisso. O marco regulatório está trazendo uma segurança jurídica maior para as entidades e a possibilidade das entidades retomarem esse papel a partir da execução, mas no novo patamar. Então, é importante que as entidades da sociedade civil
tenham esse cuidado, essa preocupação com a questão jurídica e possam estar se impondo cada vez mais. Necessidade de planejamento e conformidade com os planos de assistência social, clareza das etapas das parcerias, tem aquele fluxo apresentado e o marco regulatório vem trazendo, chamamento público como regra, transparência na aplicação dos recursos públicos, profissionalização das OSCs, é diferente de institucionalização no sentido de subordinação, protagonismo da sociedade civil, é o marco para as OSCs, que define as responsabilidades e, principalmente, os direitos ou as possibilidades da OSC. E a desburocratização na prestação de contas. Esse ciclozinho de 9 itens colocados aqui, essa minha última tela, não necessariamente todos eles, eu diria que uma parte significativa deles, foi implantado com o marco regulatório, mas ele não foi implementado na prática, na relação estabelecida entre poder público e sociedade civil. Finalizando, eu queria trazer aqui para vocês, não como principalmente que a gente já vai fazer 10 anos de marco regulatório, como um elemento desanimador. Poxa, mesmo com marco regulatório, a gente continua reproduzindo determinadas práticas, mas como um alento, como uma possibilidade de que, com as informações, as organizações da sociedade civil possam buscar fazer com que o poder público desenvolva essas ações como tem que ser desenvolvidas. E por que eu digo isso? Embora eu esteja dentro da prefeitura, seja servidor da prefeitura, eu vou considerar que estou fora do meu horário de trabalho. Estando fora do meu horário de trabalho, para mim é muito claro que, muitas das vezes, e eu cheguei a falar isso em alguns momentos, o serviço público não tem interesse que muitas dessas inovações e desses avanços sejam implementados, basicamente porque dá mais trabalho e porque democratiza a utilização e a definição da utilização dos recursos públicos. Basicamente, por esses dois motivos, os gestores têm uma certa dificuldade de fazer isso. Só que a lei diz que tem que ser feito. Se ninguém cobrar do poder público, aí este movimento de deixa do jeito que está do poder público vai perpetuar. Então, eu queria finalizar para vocês dizendo isso. A partir dessas reflexões, de outras que vocês trazem e de outras que vocês vão buscar, o que pode ser transformado isso no movimento de mudança, no movimento de cobrança, na identificação de que as organizações da sociedade civil elas fazem um serviço complementar. No nosso caso, apagou a luz. No nosso caso, na assistência social, eu sempre debato que não existe serviços socioassistenciais públicos e privados. Os serviços eles são públicos e são executados pelas unidades públicas e pelas unidades da sociedade civil. Mas é muito comum para muita gente achar que existe um serviço público e um serviço... Não, perdão, a execução é pública, ou é direta ou é indireta. Mas a ação, o serviço, a rede socioassistencial, ela não é pública. Quer dizer, ela é pública, mas ela é composta por organismos públicos e organismos da sociedade civil. Então, acho que, tendo isso em mente, tendo essa molinha dentro de cada um, de que, poxa, um pouquinho que eu faço aqui, eu acho que é uma grande possibilidade de modificação, eu acho que a gente já não está mais no mesmo lugar. Quem quiser anotar, aqui tem meu telefone celular, com meu WhatsApp, meu e-mail particular, não está o meu e-mail institucional. Quem está, como eu falei, quem está aqui é o Jaime CRES 13272, CPF 025, alguma coisa que eu não lembro, não é a matrícula que está aqui.
Então, estou à disposição não somente para a gente poder debater nesse momento final do encontro, mas também, posteriormente, estou à disposição caso haja interesse de vocês. Tá? Muito obrigado, gente. Tem um rapaz aqui, acho que é tal de Adolfo, que ele botou uma pergunta. Ele botou assim, ó, no caso da são perguntas que me fazem e eu repasso para o Jaime para ver se a gente pode ajudar. No caso de atuação em rede, a OSC executante é responsável única pela prestação de contas? Isso está mais ou menos envolvido sempre. Pode ser previsto repasses de recursos daquela contratada que faz o contrato com as outras que são executantes também? Como eu falei, marco regulatório é um estudo que eu faço, não é minha especialidade, e essa questão específica da rede eu não me aprofundei nela. Pela lógica, a relação estabelecida e quem vai ser cobrado é a OSC celebrante. A OSC, ao celebrar, ela vai ter uma relação estabelecida com os seus parceiros em rede, definindo todos os critérios, né? Não é à toa. E estas entidades que vão estar atuando em rede apresentado o poder público, não é uma coisa assim, vai passar para a OSC e ela vou sublocar para as demais. Não é isso. Esse estabelecimento de relação ele também é apresentado para o poder público municipal. Então, a OSC celebrante vai fazer uma parceria e trabalhar em rede com outras 3 OSCs. O município vai identificar as 4 OSCs como executoras. A celebrante é a que é responsável pelo recebimento. Obviamente, uma entidade executora, co-executora, ela vai precisar de ter transferência de recursos para poder executar. Então, vai ser estabelecido essas transferências também. E isso através de termos próprios entre as entidades, definindo papéis, responsabilidades, prazos, fluxos, valores e tudo mais. Tá? Mas é um item que eu vou dar uma pesquisada melhor, Adolfo. Tá? Mas, assim, é isso. Não é, só ficando claro que a formalidade é com a OSC que participou do processo seletivo. Mas isso não significa que a relação dela com as demais em rede vai ser extraoficial. Ela também tem que ser oficial. É rede, né? Não é sublocação de ação. É uma atuação em rede. Legal que isso ficou claro. A Verônica registrou aqui que é necessário multiplicarmos esta fala. Viu, Jaime? Falando para você diretamente. A Cecília está dizendo que é da área de saúde e dizendo que é necessário, que parece que a implementação do Miroski na saúde está acontecendo agora. Ela bota até assim, neste ano. Então, que seria muito interessante, né, que a gente focou aqui, você, no SUAS, mas seria interessante também a gente tentar aprofundar mais para frente na área da saúde os impactos que podem ter lá, as diferenças eventuais, não sei. É porque na saúde é mais comum a relação estabelecida há algum tempo através de OS, que são quase que empresas, né? É uma coisa meio híbrida, né? Mas só que é isso, o marco regulatório não é para relação estabelecida somente com as entidades da rede socioassistencial. Ela é uma lei que prevê que qualquer organização da sociedade civil ela possa estabelecer relações com esses entes. Eu não sei se ela da saúde, da área da saúde, está falando da implementação na saúde na cidade do Rio de Janeiro, mas assim é muito tardio, né? A gente está em 2023. A lei é de 2014, o decreto é de 2016, a assistência, até pelo grande volume, começou o processo de implementação depois, por volta de 2018, se não me falha a memória, e aí seria até um processo interessante, né? Porque o SUAS bebeu muito do SUS, né? A assistência bebeu muito da organização da saúde, e pode ser que, neste momento, a gente possa, enquanto assistência, prestar alguma colaboração para os colegas da saúde
nesse processo de implementação que seria mais recente, né? Exato. E essa questão do trabalho em rede é uma coisa que a gente fala sempre lá na Escola de Talentos, né? É muito importante dar as mãos, ou regional, ou por temática, é muito importante. E nós tivemos uma experiência recente, a Carol, acho que está aqui ainda, a gente fez um trabalho com 3 organizações lá na nossa região, pessoal de Manguinhos, pessoal do Alemão e pessoal do Pertencer lá da Penha, e foi muito legal, foi a primeira experiência da gente trabalhar em rede, efetivamente, foi muito bom, e recomendo, acho que é por aí. Mas esse trabalho em rede, Adolfo... Né, Carol? Não, mas através dos termos do marco regulatório... Não foi dos termos do marco regulatório, eu estou chamando a atenção da questão de trabalhar em rede. Não, é fundamental. Agora, se já é uma experiência... Bom, vou adiantar. É uma experiência que a gente fez sem como é que fala, a burocracia, sem a formalização do marco regulatório, né? Trabalhar com entes públicos. Foi entre nós, privados. Mas foi uma experiência muito boa que gerou para nós conhecimento, experiências, para que a gente possa ter coragem amanhã, de repente, de fazer isso numa coisa mais ampla. Já temos até um convite aí que está começando a aparecer. Gente, como eu falei, eu vim da discussão do acolhimento institucional, quer dizer, da abordagem ou do trabalho com as pessoas em situação de rua, sobretudo crianças e adolescentes. Toda a construção, por exemplo, se a gente hoje tem um Estatuto da Criança e do Adolescente que é melhor, apesar de já precisar de algumas modificações, mas é melhor agrupamento de leis para crianças e adolescentes do mundo, reconhecido internacionalmente, muito porque as organizações, né, os movimentos, o Movimento Nacional dos Meninos, Movimento da População em Situação de Rua, as organizações como a São Martinho, trabalharam em rede e possibilitaram isso. Gente, não é nenhuma novidade que o marco regulatório está trazendo, né? Ele está trazendo a possibilidade de uma execução em rede que é melhor para as OSCs, que é melhor para o poder público, que, no final das contas, é melhor para o usuário, mas ele traz também consigo a possibilidade da reorganização da própria sociedade civil, que é através de rede. Mas eu não conheço nenhuma experiência, infelizmente, de um termo, de uma execução feita em forma de rede. Do meu lastro de conhecimento, por isso que eu perguntei se era em relação ao termo. Do meu lastro de conhecimento ainda está no campo da teoria, ainda está no campo da lei. Está na lei, mas ainda não houve interesse de nenhuma parte em desenvolver dessa forma. E aí, muitas das vezes, Adolfo, você, Celita, então, que é decana aqui dos conselhos, sabe disso, muitas das vezes as próprias instituições maiores elas fazem questão de reter a apropriação da possibilidade de estar recebendo recurso público. Isso, às vezes, é muito ruim. Então, a gente tem organizações que são muito grandes e preferem ser muito grandes, que poderiam, no meu caso, deveriam estabelecer nas suas relações a implementação da atuação em rede. Né? Ela estaria fomentando a reorganização, eu acho que é reorganização mesmo, da atuação da rede, mas aí eu estou falando não só da rede da execução, mas da rede da política, da rede da discussão política dessa execução. Isso que você está falando, para mim, tem uma sintonia muito grande com outro discurso que eu sempre falo, da questão da importância do poder local, né? Da importância, por exemplo, de cada um. Eu estou vendo aqui, Zona Oeste presente, né? Zona Norte presente, Baixada presente. Então, de ver cada um compreender o território, a região que trabalha, né? Ter uma relação mais íntima com ela, em vez de uma grande, que está distante, ter essa relação. Então, esse trabalho em rede
possibilita uma identidade muito maior de usuário com aquele que está prestando o serviço. Então, eu vejo isso com uma simpatia enorme. E até já deixo aqui, ó, eu estou vendo a mãozinha da Silvana assim. Quem tiver pergunta, por favor, pode falar agora, não precisa escrever. Eu queria até, assim, complementar, mas tudo que você está falando, eu coloco em prática em relação à instituição que eu estou à frente, né? Então, eu faço parte, né? Agora vai ter a pré-conferência da 10ª CAIS, agora na próxima semana. Eu tenho feito muito contato com o CRAS da região, que é o Maria Bazani. Tenho participado também ativamente do Rede Nudeca, que é em Guaratiba, que faz parte do meu território. Então, é importante isso que você está falando. É isso aí, a rede é fundamental para a gente traçar os caminhos. É isso aí. Eu queria aproveitar e dar os parabéns à Celita. Só falei pela rede social, mas parabéns, Celita, pela gestão, e estamos juntos. Então, ó, só para complementar, a Silvana, Me ajuda a voltar. No início do ano aí, ela promoveu lá em Guaratiba, né, na Barra de Guaratiba, promoveu uma reunião da nossa rede de assessorados lá na região. Então, foi um almoço muito gostoso, um bate-papo super legal, e ela me disse que vai ter outra no segundo semestre. Estamos aguardando. Com certeza, serão sempre bem-vindos. E aí eu estendo o convite também ao Jaime, se quiser participar. Ó, Jaime. Eu vou fazer primeiro as perguntas e depois tem perguntas e considerações. Primeira pergunta, com relação ao termo de fomento. No Rio de Janeiro, acho que no assessoramento do ano passado, eu fiz essa pergunta e vou repetir. Quais seriam os passos? Né? Então, eu sou de uma OSC, eu acho que tem uma proposta muito interessante, diferenciada, que não tem no município. Como é que eu faço? Né? Como eu pego o meu projeto debaixo do braço e vou para onde? Faço o quê? Falo com Muito quem? legal. Então, muito legal a pergunta. A segunda pergunta, você falou sobre as ações compensatórias, né? Aí vamos pensar aí sem dolo. Né? Você falou que elas podem representar a proposta, não fazer a devolução do recurso. A pergunta é, as entidades que fazem, né, que já estão acostumadas com esse termo, elas têm ciência disso? Elas são incentivadas? Porque, assim, devolver recursos, gente, é uma dor. Porque, assim, você deixa de investir, é política pública, né? Os usuários necessitam disso. Então, existe, elas têm ciência disso, tem, sei lá, algum tipo de incentivo, olha, representa e tal, como é que é isso? Uma entidade, por exemplo, que não fez uma boa execução, e eu não estou nem falando que teve dor, mas ela não fez uma boa execução, né? Digamos, num outro termo, continua a mesma coisa. Existe algum tipo de, eu não gosto da palavra de punição, mas assim, ela perde algum ponto no próximo termo? Ela vai continuar, de repente, apresentando e não executando bem? Né? Essa é uma outra questão. A outra coisa, você falou, na hora que você falou, a minha internet falhou muito, então eu vou perguntar porque eu não sei se você realmente falou. O marco regulatório, ele fala sobre contrapartida, porque a gente vê muitos editais, até privados, falando o que a entidade traz de contrapartida. Ela é obrigatória, é necessária? E aí essas foram as perguntas. Não sei se agora eu faço as considerações ou paro nas perguntas e depois faço as considerações. O que você prefere, Jaime? Eu prefiro falar, porque senão eu vou esquecer, embora eu tenha notado. Vamos lá, uma a uma do que você colocou. Termo de fomento. Normalmente, uma regulamentação, às vezes, ela exige uma nova regulamentação. Então, deveria ser publicizado quais são os critérios para apresentação do termo de fomento. Como que acontece hoje, por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro? Traz-se uma proposta, em primeiro lugar, todos os recursos da cidade do Rio de Janeiro para assistência social são utilizados nas ações continuadas.
quando acontece uma ação inovadora, via de regra, é por emenda parlamentar. Inclusive, o termo que se estabelece do município com as entidades para emenda parlamentar é o termo de fomento. Mas digamos que nós estivéssemos numa cidade em que se discutisse algo próximo do orçamento participativo, em que se definisse um determinado recurso que poderia estar sendo disponibilizado para a apresentação de propostas inovadoras. Não temos isso, mas poderíamos propor que se tenha isso. Se tivesse isso, seria mais fácil. Não tem. Como que pode ser feito? Você elabora uma proposta inovadora, hoje, aqui, via de regra, se procura a chefia de gabinete do secretário, faz-se a apresentação dessa proposta e, dentro da apresentação dessa proposta, se discute a viabilidade da implantação ou não. Hoje, o Ernesto, que é o nosso chefe de gabinete, atendeu um grupo que trouxe uma proposta de atuação junto a crianças e adolescentes em situação de rua, com uma equipe de uma organização que é vinculada à UF. Então, estavam discutindo, e dentro da discussão, o município, primeiro, ele tem que avaliar duas coisas, basicamente. Se tem significância, importância, se realmente é algo que vai agregar para essa política, porque, às vezes, pode ser uma proposta da instituição de desenvolvimento local que não tenha muita profundidade. Então, a primeira coisa é se tem aderência ao que se propõe estar sendo desenvolvido para essa política. E a segunda coisa é ter o recurso. Porque um termo de fomento, não é porque você apresentou um termo de fomento que, obrigatoriamente, o executivo é obrigado a fazer um processo seletivo para executar aquilo. Se ele não entender que não seja relevante é um termo pesado, porque a relevância sempre tem para alguém, né? Mas, no contexto da cidade, ele não tem o impacto que justificaria aquela intervenção, e a outra coisa, ele pode dizer que não vai fazer porque não tem dinheiro. Então, minha primeira parte da resposta, que não respondeu muito, Celita, a regulamentação tem brechas, e uma das brechas às vezes é positivo, tem gaps, tem lacunas que não foram respondidas. Uma delas é como que se dá a apresentação da proposta do termo de fomento, da proposta da iniciativa da entidade que está colocada ali. Eu trouxe para vocês o que é feito hoje. Senta-se com o chefe de gabinete, às vezes, e essa reunião hoje estava com subsecretários, todos os subsecretários, né, para estar sendo feita essa apresentação, avaliando a viabilidade. E aí, a partir disso, o município vai buscar os recursos, que podem ser algum suplemento de recurso do Tesouro Municipal ou algum pleito junto ao Ministério do Desenvolvimento Social ou alguma emenda parlamentar, aí se buscaria o recurso para desenvolver a ação. Que aquele movimento que eu falei que seria o ideal, a gente ter recurso suficiente para executar o que executa e ainda ter uma sobra para inovação, isso, sim, está muito longe de ser uma realidade. Mas eu acho que a gente tem que pensar nisso enquanto possibilidade. As ações compensatórias também não têm uma definição muito clara. Você tem o artigo 72 e algumas conversas. E quando a gente vai observar isso na prática, isso é complicado. Uma entidade faz uma apresentação de sua prestação de contas e, na apresentação, quando é feita a apresentação, olha que contradição no município do Rio de Janeiro. Para você fazer a ação compensatória, ela tem que ser apresentada durante a vigência do convênio, do termo. Isso é o que se aplica aqui. Só que, às vezes, você faz uma prestação de contas e a prestação de contas só vai ser analisada 2, 3 anos depois. A gente tem uma distância, uma dificuldade em relação à questão da prestação de contas, porque ela ainda está muito focada nas questões financeiras administrativas e pouco no resultado, que faz com que
você só vai saber que você tem uma glosa e uma devolução a ser feita anos depois que você teve a interrupção dessa transferência. Perdão, a interrupção desse termo. Então, isso é um dificultador, e todas as vezes que eu converso com o setor responsável aqui, eles falam que a gente tem que ver uma alternativa, mas como ninguém fomenta essa discussão, ela fica em quinto plano, em 10º plano. O que eu trago para vocês, acho que é importante, é que o município do Rio e os demais municípios só vão trazer isso para a agenda quando vocês começarem a cobrar. Para mim, isso é muito claro. Não vai partir do serviço público para as OSCs. Vai partir das OSCs para o serviço público. Em relação à possibilidade, assim, uma entidade que vem regularmente apresentando problemas no próximo processo seletivo, se não tiver previsto no edital, não existe nenhuma, eu desconheço qualquer regra que diga que vamos lá, a entidade, que você falou de não ter dolo. Se tem dolo, ela vai ser considerada inidônea. Inidônea, ela não pode participar de novos processos. Se não houve dolo, o que às vezes pode acontecer é uma questão de imperícia, repetição de erros materiais e tudo mais, não conheço nada que proíba ela de participar. Eu diria até o contrário. Se o município identifica que aquela entidade vem tendo erros recorrentes, aí tem que usar aquele outro dispositivo que o marco regulatório traz, que é o dispositivo da capacitação. Porque, se não foi dolo, é falta de habilidade para poder fazer do jeito que tem que ser feito. E essa falta de habilidade, a tendência, a possibilidade de mudança dessa situação seria através de uma capacitação continuada, né? Tipo, antes de eu fazer o edital, antes do município fazer um edital, publicar um edital, ele deveria fazer um ciclo de capacitação deste edital para as entidades candidatas, né? Isso é uma coisa que o município deveria fazer, não é ninguém nem que poderia, não. Então, assim, dentro do fluxo de celebração de termos, deveria-se ter um processo anterior em que se divulga que vai haver um processo seletivo, esse processo seletivo passará por um processo de capacitação e, dentro desse processo, as entidades serem auxiliadas para apresentarem propostas que atendam o regrário daquele edital e, principalmente, que possam desenvolver uma boa ação. Uma boa ação no sentido da boa execução da atividade. Inclusive, mesmo nós aqui, a gente fala pouco. Eu devo ter falado aqui hoje 2 ou 3 vezes, no máximo, sobre o usuário. Hoje, na pré-conferência, a gente tinha um usuário no grupo de financiamento, que eu fiquei encantado por ter um usuário no grupo de financiamento, perguntando, se questionando. Em determinado momento, ele fala assim, mas isso tem que ser feito da melhor forma para a gente. Eu, não, está errado. Isso tem que ser feito da melhor forma com vocês, porque o único motivo de eu estar aqui hoje é você. Nossas ações só existem em função dos nossos usuários. E, às vezes, a gente foca tanto nas legislações, nos regrários, nos interesses da unidade pública ou da entidade da sociedade civil, e a gente tem que trazer para a primeira linha o bom serviço executado àquele usuário. Então, nesse aspecto, Celita, não conheço nada que impeça. Se for impedimento de ordem de dolo, existe a possibilidade da entidade se tornar inidônea e ela não poder participar do processo, e, caso não seja dolo, ela tem que ser capacitada e não punida. Isso é como eu identifico. E a questão da contrapartida, eu também cheguei a comentar, talvez nesse momento que você ficou um pouquinho fora, o marco diz que a contrapartida é facultativa. Você não pode eliminar uma entidade porque ela não apresentou contrapartida. Só que, ao mesmo tempo, o edital ele pode ser capcioso.
ele pode dizer que se a entidade apresentar uma contrapartida, ela vai ter uma pontuação melhor do que aquela que não apresentou. Então, é perigoso essa coisa, né? Na verdade, talvez a legislação deveria dizer o seguinte, não é facultada a apresentação da contrapartida, é vedada a utilização da contrapartida como elemento de classificação no processo seletivo. Talvez a lei devesse ser mais firme em relação a isso. Acho que foram as 4, Celita. Perfeito, ótimo, excelente. Agora eu vou fazer as 3 considerações, e aí você comenta como você achar melhor. A primeira consideração é que, assim, não tenho a mesma trajetória que você na assistência e no controle social, mas no tempo que eu acompanho, acho que foram raríssimas as vezes que eu vi as entidades, em termos de parceria, que recebem recursos do fundo público, fazer a apresentação do desenvolvimento e do resultado daquela parceria. Então, assim, fica muito no contexto do controle, até da gestão que está mais mais próximo da entidade. A sociedade como um todo, e que vai receber esses serviços, né, que são serviços públicos, a gente não tem noção. Então, a gente vê, por exemplo, no Conselho, a apresentação da proteção social básica, especial, os produtos, mas a gente não vê a rede que recebe recurso apresentar. Inclusive, na Assembleia, a própria Kátia Bastos falou um pouco sobre isso. Eu acho que isso é fundamental. A outra consideração é com relação, eu acho que o Conselho precisa de estar mais próximo do Legislativo. Você falou em emenda parlamentar, todo mundo sabe que eu não sou a favor da emenda, apesar de ser legal, né? Acho que a gente tem que ter o recurso ordinário, fundo a fundo, mas ela é legal. E, às vezes, o parlamentar ele desconhece aquela política, aonde precisa mais, e aí recebe a emenda aquela entidade que está mais em condição de negociar com o parlamentar. Normalmente são sempre as mesmas que recebem dos mesmos parlamentares, e não necessariamente exatamente aquela ação que é mais necessária para o município. Então, eu acho que o Conselho precisava se aproximar mais, né, do Legislativo, para que pudesse dialogar. Olha, a situação lá no município, olha, a nossa rede, a gente está precisando desse tipo de investimento. Então, a gente vê sempre as mesmas entidades, com as mesmas ações, não estou dizendo que não são importantes, não é isso, mas a conjuntura muda, né? E aí, como é que a gente tem essa divisão aí para os recursos? E a última consideração, mais no final da sua fala, e eu concordo com você, a questão da cobrança para que a lei realmente aconteça, né? Que ela é inovadora, ela precisa acontecer e a gente precisa cobrar. Porém, eu particularmente, eu só acredito nessa cobrança de uma forma mais ampla da sociedade, e não, por exemplo, por dentro do controle social, que poderia cobrar sim. Só que por dentro do controle social, as forças não são igualitárias, né? Então, assim, você tem ali dentro do controle a entidade na sociedade civil, você tem entidade. Ela recebe recurso do fundo, né? Ela tem que prestar conta, às vezes ela não vai fazer essa pressão a depender do interesse da gestão. A gente sabe que é. Então, assim, eu acho que a gente precisa ter aí uma participação mais efetiva e aí uma compreensão da própria sociedade para pressionar, inclusive por dentro do controle, para que essas medidas aconteçam. Então, assim, eu acho que a cobrança é necessária, mas se a gente for pensar só no controle social como hoje a gente conhece, na estrutura que a gente conhece, eu acho muito difícil que as coisas aconteçam. Então, são só essas considerações, aí deixo você comentar em cima do meu comentário. Não, acho que são considerações importantíssimas. Eu vou apenas complementar, e é complementar mesmo, não tem nenhuma contradição, não. Concordo em gênero, número e grau com tudo que você falou. Em relação à questão do desenvolvimento do resultado, hoje está muito, muito abstrato isso. É uma comissão que avalia, ninguém sabe onde fica essa avaliação e tudo mais. Não tem a menor dúvida que, através do Conselho, a Kátia falou isso na Assembleia, na segunda-feira, e vem falando isso já há alguns anos. Durante algum tempo, o Conselho chegou a ter momentos de apresentação desses resultados,
e no caso mas não era nem dos resultados, era uma entidade que se candidatava para poder fazer uma apresentação no dia. Eu acho que deveria ser obrigatório, ainda que fosse pensado, né, ter um calendário de apresentação de entidades que recebem recursos públicos, poder fazer essa apresentação no Conselho. E teve uma coisa que eu esqueci de falar lá na apresentação, que eu acho que também corroboraria um pouquinho para isso, Celita, é que o marco regulatório traz a importância de você ter uma plataforma eletrônica disponível. Eu não falei lá e acho que é importante. Nós deveríamos ter um sistema, né? O governo federal ele tem hoje, que é o Transfere Gov BR, que é o nome conhecido mais popular dele era o Siconv. O Rio de Janeiro tem o Converge. O município do Rio de Janeiro não tem nada. A lei diz que tem que ter uma plataforma, que inclusive a gente poderia utilizar a plataforma do Converge para isso, que ainda não é fácil, isso ainda não é tão comum, não é tão popular, as pessoas têm certa dificuldade, mas minimamente teria que ter dentro da plataforma do Converge, por exemplo, uma plataforma própria nossa, as informações financeiras, mas, sobretudo, as informações das metas, dos resultados, os relatórios, e aí teria a possibilidade. Não significa, igual estou dizendo, não significaria que seria fácil, mas seria um caminho de você ter acesso às informações de uma forma mais transparente, né? E a gente ainda não tem essa plataforma. Isso é mais uma comprovação de que a implantação de uma lei não significa a implementação dela. Está implantado, mas não está implementado. Sobre as emendas parlamentares, eu vou só dar um exemplo assim que é taxativo, reforçando o que você está dizendo. Nós fizemos a apuração de execução do período, e eu apresentei lá na segunda-feira, e você estava na Assembleia, em que consta de 40 milhões de reais, 9 milhões, menos de 10 milhões direcionados à execução de ações continuadas definidas pela política, e 30 milhões para ações de incremento. Olha a contradição. Incrementar algo significa você colocar um pouquinho a mais em alguma coisa que está sendo feito para melhorar. Só que você tem 1/4 e 3/4 de incremento. É muito contraditório isso, né? E, por fim, concordo plenamente contigo, gênero, número e grau, como tudo que você falou, as forças não são iguais. O poder público, nos últimos anos ou década, assumiu um papel de poder absoluto nessa relação da execução da coisa pública junto com as entidades da sociedade civil, e as entidades um papel de subordinação. Isso é, inclusive, cultural, e é uma coisa que ela tem que ser modificada. Agora, uma estratégia, por exemplo, dentre tantas outras, olha aí a discussão em rede. Não precisa ser a entidade que tem um termo com o município que vai fazer a cobrança. Pode ser uma rede de entidades, uma federação de entidades, um agrupamento de entidades, e isso desfoca daquela entidade. Então, assim, existem estratégias possíveis, né? Agora, o que a gente precisa, e aí, Celita, eu vou dar uma provocadinha aqui, intencional, uma coisa que é intencional. Hoje, na pré-conferência, eu falei que um dos grandes problemas da conferência é a conferência. Por quê? Porque a gente discute hoje, aí a gente só vai voltar a discutir daqui a 2 anos. No meio, a gente não discute. Provocando vocês aqui. A gente discute hoje, e fora a Silvana, que está em todas, mas a Silvana também a gente vai voltar a discutir daqui a 1 ano. Durante esse período, que tipo de movimentos, a partir dessas informações que estão colocadas, que tipos de movimentos serão implementados para mudar o que precisa ser mudado, para implementar o que precisa ser implementado? Nós somos tão atarefados, nós temos tantas demandas, que provavelmente a gente vai voltar a discutir isso daqui a algum tempo. Eu estou sendo cruel na minha fala, eu estou querendo ser cruel com vocês, porque eu estou querendo provocar vocês. A partir desse momento que a gente está hoje aqui conversando, o que efetivamente a gente pode fazer para mudar o que está colocado ali? Essa minha apresentação é praticamente a mesma apresentação há 3 anos. Como a Celita falou, a dúvida que ela colocou no ano passado, ela repetiu hoje.
Isso é um elemento que a gente precisa parar para refletir. Temos um momento de conversa, de reflexão sobre determinado assunto, temos que ter depois um momento de reflexão de como implementar o que a gente refletiu e depois colocar em prática. Eu não sei se tem outras questões colocadas, mas mesmo que tenha, aproveitando esse gancho, eu queria botar a última tela que eu coloquei hoje na pré-conferência aqui da primeira CAIS, para vocês, com 4 reflexões. Primeiro delas, cada segundo é tempo para mudar tudo para sempre. Charles Chaplin. 1 minuto que a gente investe é 1 minuto que a gente ganha. 1 minuto que a gente se retrai é uma eternidade que a gente perde. Então, cada segundo... Então, não pode ser hoje, daqui a 1 ano. Tem que ser amanhã, depois de amanhã. Que tipo de estratégia vamos elaborar? E não vamos perder tempo. A gente está perdendo muito tempo. Quando você está acostumado com privilégios, igualdade parece opressão. Muitos dos grandes problemas que a gente tem está justamente na desagregação dos setores mais progressistas, os setores que conseguem mudar essa roda da história, né? Muitas entidades, eu falei das entidades, muitas entidades grandes, elas se sentem privilegiadas. E isso vem discutindo, vem prejudicando essa organização de uma forma mais geral. Não corrigir nossas falhas é o mesmo que cometer novos erros. E aí, na provocação que eu fiz para vocês agora, não fazer nada a partir de hoje é repetir o que a gente não fez do ano passado para esse ano, do ano retrasado para esse ano. Confúcio. E, finalmente, somos a transformação que queremos no mundo, Mahatma Gandhi. Nada vai ser modificado se nós não nos modificarmos. A modificação do mundo passa pela nossa modificação, pela nossa transformação, pelo nosso envolvimento, nosso desenvolvimento. Tudo que a gente quer para o mundo, a gente não pode ficar sentado esperando que vá acontecer, porque não vai. Eu trouxe para vocês aqui um cenário, trazendo um pouquinho do modelo do Rio de Janeiro, demonstrando que o que não foi feito não será feito se não tiver um grande movimento para transformar isso. Não será. Não vai estar na agenda não está na agenda dos gestores esse tipo de modificação. Não está. Jaime, agradecer imensamente a sua disponibilidade, né? Está sempre disponível, está fora com a gente, ainda no trabalho. Obrigada mesmo, viu? Me passaram, Élida e Verônica, me passaram os e-mails delas, que parece que elas não participam do assessoramento, e a gente vai mandar o PDF da apresentação para vocês. Tá? Se alguém mais quiser receber, pode ainda botar aí no chat o e-mail que eu vou mandar. Mandou no privado para mim. Tá. Bom, Verônica e Élida, ok. Verônica quer falar? Fez um sinal? Quero. Boa noite, diga. Não sei se me ouvem bem, que eu tirei o fone. Quero agradecer, tá, Jaime? E te parabenizar também pela objetividade e falar que eu começo agora a te ouvir, eu começo agora a ouvir esse grupo e quero registrar que eu quero muito não esperar tanto tempo para voltarmos a trocar, para que você possa, com todos esses que estão aqui, me auxiliar para a implementação, tá bem? Quero muito atender todas as suas expectativas com esses companheiros que com certeza têm tempo aí do seu lado e agradecer a todo mundo e novamente registrar. Parabéns, Jaime, foi de uma objetividade extremamente marcante e necessária, tá? Bom. Obrigado. Jaime é um parceirão. Jaime, agradecemos, você está aí ocupado, agora tendo chamado. Olha, um abraço, nós agradecemos muito a sua presença e esperamos contar sempre com essa parceria. Tá bom? Vamos juntos. Muito obrigado. Inclusive, deixando claro isso, né? Eu provoquei vocês me colocando à disposição também.
não precisamos esperar o ano que vem para a gente continuar essa conversa, não, tá? Sorriso, atenção, vou preparar. Legal, gente. Boa noite, bom descanso para todos. Muito obrigado. Obrigado, gente. Boa noite, à disposição. Boa noite, obrigada. Abraço a todos, boa noite. Boa noite.